esquecido. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre as etapas do TCC. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Alguém fala para mim? Vocês conseguem ver a tela? Sim. Beleza. Então, gente, as etapas do TCC, o TCC acaba que é como se fosse uma coxa de retalho, daquelas coxas de retalho que me lembra da minha avó, que junta um monte de pano diferente para fazer uma coxa, e no final, mesmo ela fazendo cada etapa em um momento, fica a coisa mais linda. Então, o TCC é como se fosse essa coxa de retalho. Ele é um trabalho de cunho científico que vai exigir de vocês leitura, vai exigir pesquisa, vai exigir a capacidade de síntese para poder conseguir escrever o que vocês leram e pesquisaram. E todas essas partes, apesar delas não serem feitas em alguns momentos todas juntas, elas precisam de estar articuladas entre si. Porque no final, na hora que a gente pega para ler um TCC no final, a gente quer que esteja um trabalho legal de ler, que a gente, o leitor que vai ler esse trabalho no futuro, consiga ler, não que seja uma coisa toda sem pé nem cabeça. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai começar o TCC é definir o tema do trabalho. O que é o tema do TCC? O tema é o que você vai pesquisar. É quando te vem na cabeça assim, o que eu vou pesquisar? O que vai ser meu objeto de pesquisa? Qual é o assunto que eu quero investigar? Então, isso que é o tema. O tema do TCC, ele geralmente deve estar ligado a alguma coisa que interesse a vocês ou a algum assunto que vocês tenham vontade de desenvolver. E é interessante que na hora que vocês vão fazer a escolha desse tema, que vocês estejam atentos a esse assunto, a tentar delimitar esse assunto, não fazer um TCC com um assunto que é muito amplo. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o tema de TCC na nossa próxima aula. Que você converse com o orientador, porque às vezes a gente tem ideias, uma ideia assim ótima, excelente, brilhante, maravilhosa. Só que às vezes a gente esbarra em alguns empecilhos. Eu lembro que ano passado tinha um grupo de TCC que queria fazer uma pesquisa sobre concentração de alumínio em desodorante. Não lembro quem que era o grupo ou o orientador. Eu lembro que o orientador dos meninos achou assim, interessante, excelente a ideia, mas o IF não tinha um equipamento específico que poderia fazer a análise da quantidade de alumínio, então inviabilizava a pesquisa. E o grupo também não tinha disponibilidade de ir para um ENF ou ir para outro laboratório testar. Então é importante que o tema ele esteja bem assim, você converse com o seu orientador para ver se tem possibilidade ou não de desenvolver. Ainda mais nesse contexto que a gente está agora de ensino remoto, é legal vocês trocarem uma ideia para ver o que eles acham, se tem viabilidade ou não. Depois que a gente escolhe o tema, a gente tem um problema. O que é um problema na metodologia de pesquisa no TCC? O problema é a pergunta. Todo TCC ele tem um tema, mas ele tem uma pergunta. É o que você quer responder na sua pesquisa, só que com forma de interrogação. Esse problema não é um problema igual a gente tem problema na vida que tira a gente do prumo, tira a gente do sério, não. O problema na pesquisa é excelente que você tenha um problema na pesquisa, porque o problema é o que dá sentido, é uma das coisas que vai direcionar a sua pesquisa. Além disso, é o problema que vai te ajudar a escrever quais são os seus objetivos. Então, você pode ter um problema ou vários problemas na sua pesquisa. E os problemas são as perguntas que você queira responder. Então, é excelente que você tenha problema, mais de um problema ótimo, mas também não queira ter muitos problemas, que muito problema aí vira realmente um problema, como a gente está acostumado no sentido da palavra. Mas o problema são essas perguntas, as questões, o que a gente quer responder com a nossa pesquisa. A terceira etapa da pesquisa é o que a gente chama de fundamentação teórica. Só um minutinho, talvez chamando.
Deixa eu fechar minha janela aqui, que eu acho que vocês estão escutando toda a faxina da minha vizinha. Só um minutinho. Acho que agora ficou melhor. A fundamentação teórica, gente, é uma parte do TCC que podem receber vários nomes. Tem gente que chama de fundamentação teórica, tem gente que chama de revisão de literatura, tem gente que chama de revisão teórica, é vários nomes para a mesma coisa. Mas o que é isso? Vocês já viram que todo trabalho científico tem uma parte que traz o momento em que a pesquisa vai conversar, ler outros autores? Então, essa fundamentação teórica é a teoria do trabalho de vocês. Ninguém parte do nada. Todo trabalho tem uma teoria. Teorias são os conceitos, as leituras que você fez anteriormente. Quando a gente faz essa leitura dessa fundamentação teórica, é extremamente importante porque ela vai mostrar para a gente o que já foi desenvolvido com o que a gente já começou a pesquisar. E essa fundamentação teórica é o que vai dar sustentação para o trabalho. A gente, quando está fazendo TCC, a gente ainda é pequenininho, mas a gente sabe que nas áreas de pesquisa existem pesquisadores que são conhecidos, que são conceituados, são grandes nomes na área. Então, para a gente não apanhar, pode dizer brincando, a gente vai e se esconde. Como é que se esconde? A gente pega a proteção desses grandes autores. Esses grandes autores, eles vão dando força para o nosso trabalho e provando que a gente não tirou o trabalho do nada. O trabalho, ele tem uma teoria, ele tem uma fundamentação, ele tem uma consistência. Então, é a leitura desses autores, a busca desses autores é que dá sustentação do trabalho da gente. E eu, particularmente, eu acho que fazer a fundamentação teórica do trabalho é uma das partes mais trabalhosas, porque acaba que você vai ter que ler muito para você fazer a fundamentação teórica. Tem hora que a gente lê artigos, lê um livro, que, nossa, que cai, assim, maravilhosamente, a gente identifica, mas tem vezes que você lê, sei lá, 100 páginas, você não consegue aproveitar nada para o trabalho. Então, é uma parte, assim, bem demoradinha, uma parte bem cansativa do trabalho, mas é uma parte indispensável, porque é a parte que sustenta o trabalho. Então, é legal que vocês façam procura por artigos e livros que sejam mais recentes. Tem aqueles livros que são mais antigos, que são, assim, obras-primas que não tem como não utilizar no trabalho. Com certeza o orientador de vocês vai saber indicar quem são essas obras-primas. Mas quanto mais recente for a literatura, os autores que vocês lerem, mais corpo o trabalho tem. Então, para poder ajudar vocês a pensar numa fundamentação teórica no trabalho, é legal a gente pensar assim, eu vou pesquisar sobre, vamos lá, vacinas do coronavírus. Quem são as pessoas hoje que estão mais falando sobre o tema? Quem são os principais autores? Os principais autores que estão falando sobre a vacina do coronavírus no Brasil são a Maria da Silva, o João José, o Pedro Antônio. Então, é bom, legal a gente saber quem são esses principais autores. Para uma dica para vocês saberem quem são os principais autores, no final da aula eu mostro para vocês, é a gente ir no Google acadêmico. Pelo número de vezes que o artigo é citado, o livro é citado, a gente consegue ver qual que é a aceitação científica dele. É legal também, quando a gente vai falar sobre um tema, existem outros temas e conceitos ligados a esse tema que não tem como a gente não falar deles. Então, é legal, se eu vou falar, por exemplo, sobre vacina para coronavírus, é impossível, eu não posso deixar de falar sobre o que é vacina, sobre o que é coronavírus. Então, para falar sobre o que é vacina, sobre o que é coronavírus, eu tenho que procurar autores que já leram, estudaram e pesquisam sobre isso, porque ajuda muito. Ver nesses autores quais são as teorias usadas e discutidas, ver o que já se sabe sobre o tema que a gente quer pesquisar. E uma dica que eu dou para vocês é que toda vez que a gente vai ler trabalho científico, trabalho acadêmico, a gente lê muita coisa e às vezes a gente está lendo um trabalho do João. Aí lá no meio do trabalho do João, o João fala um pouco do trabalho da Maria. Aí na hora que eu leio aquele pedacinho que o João está falando do trabalho da Maria, eu falo, nossa, que legal esse trabalho, eu acho que pode me ajudar. Se vocês, por acaso, se confrontarem com essa situação, vai lá no final do trabalho, vê as referências bibliográficas e busca o trabalho da Maria para vocês lerem.
acaba que um artigo, ou um livro, um capítulo de livro que você lê, vai te abrindo leque para outros autores, porque você vai fazendo uma leitura, já peneirando aquilo que te interessa, que tem proximidade com o seu tema, ou que não tem. Então, é bem legal a gente fazer isso. Eu tô achando que eu tô apresentando os slides, mas tudo bem. A quarta etapa muito importante do TCC, que é primordial vocês conversarem com os orientadores, é o método ou a metodologia da pesquisa. Afinal, o que é isso? Quando a gente vai fazer um bolo, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa de ter todos os ingredientes da receita e a gente precisa também de saber como que faz um bolo. Esse como que faz o bolo é a metodologia do trabalho. Então, metodologia da pesquisa é o como que eu vou fazer. É como se eu tentasse responder. Como que eu vou fazer? Então, é legal, antes de você tentar passar por uma escrita muito científica, pega uma folha de papel, como? Aí você vai riscando. O que você acha que você tem que fazer? Vou fazer meu trabalho sobre análise de água do rio Muriaé. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que coletar a amostra. Eu vou lá, coleta a amostra. Eu preciso de analisar essas amostras. 2, eu vou fazer análise nessas amostras no laboratório tal. Eu vou precisar de tais reagentes. Eu vou colocando. Então, esse método é o passo a passo do trabalho de vocês. Então, na hora que vocês vão escrever metodologia, vocês vão falar o tipo de pesquisa que vocês vão fazer, quem que é a amostra de vocês, ou o que é a amostra de vocês, quais serão os instrumentos necessários para vocês desenvolverem a pesquisa, como que vocês vão fazer a coleta de dados, como que você pretende fazer essa pesquisa. Então, o método, assim, é de extrema importância. Por exemplo, vou ter que falar de vocês, eu não sou da química, então falar em métodos químicos é meio que um pecado, né? Que não vai sair nada com o pé na cabeça. Vou falar com vocês, por exemplo, da metodologia que eu utilizei quando eu estava na faculdade, na pesquisa que eu fiz de iniciação científica. Eu trabalhava com a reescrita da história de uma escola da minha cidade natal, que é no interior de Minas. Então, para eu fazer essa reescrita da história, eu precisava de ter acesso aos documentos. Então, quais foram os métodos? Qual foi o método que eu escolhi para pesquisa? Eu fiz a análise documental, os documentos que existiam, e entrevista com ex-alunos que haviam estudado nessa escola. Aí eu precisava de documentos. Onde que eu fui buscar esses documentos? Eu fui no arquivo público da prefeitura e fiz a triagem desses documentos. Eu fui olhando documento por documento, lendo, vendo o que me interessava, o que não me interessava, o que tinha a ver ou não, para depois, em cima de todos esses dados que eu fui colhendo durante o processo de aplicar a metodologia, eu poder escrever o meu resultado. Então, a metodologia é quando você conta o passo a passo do que você quer fazer, tá joia? A quinta etapa, depois que você tem um método, é como você vai fazer a sua coleta de dados. Como você vai coletar? Como que você vai ter acesso a esse dado? Então, a coleta de dados, ela é a metodologia colocada em prática. É quando você conta quantas vezes você fez a coleta, ela estava falando o exemplo da coleta de água do Rio Murié, quantas vezes eu fiz a coleta de dados, em quais dias, foram em meses diferentes, qual foi o contexto que eu fiz. E na coleta de dados, ela pode ser feita por trabalho de campo, por análise, por experimento. É muito importante a fundamentação teórica. Lembra que a gente falou que é importante ler autores, grandes nomes que já pesquisaram sobre o tema? Porque muitas vezes a metodologia que a gente vai utilizar vai ser baseada na leitura desses trabalhos. Esses métodos de outros autores são de extrema importância para que a gente consiga ter um embasamento. É muito importante que a gente considere o tempo que a gente tem para poder desenvolver esse trabalho e os recursos disponíveis. É muito importante a gente ver a viabilidade de colocar em prática a ideia da gente. Eu posso ter o sonho, eu quero fazer uma pesquisa sobre como está sendo a educação na França. Aí eu quero, como metodologia, fazer um estudo de campo. Como é que eu vou ter que fazer essa coleta de dados? Vou ter que ir para a França visitar escolas. Eu tenho dinheiro para isso? Não. Eu não tenho recurso disponível, então eu tenho uma ideia brilhante, mas eu não tenho como colocar em prática.
Então, é muito importante que vocês considerem a viabilidade, os recursos para quem vai fazer laboratório que tem. O que a gente tem nos laboratórios do IFE, que a gente não tem, que é possível de fazer em outro lugar. Está muito atento a essa viabilidade na hora de ir projetando a pesquisa. Por fim, depois que a gente faz essa coleta de todos os dados, a gente vai fazer a análise desses dados. Essa é a parte mais rica e mais importante no trabalho, porque é o momento que vocês vão mostrar o que vocês descobriram. Essa organização desses dados, no primeiro momento, ela pode ser feita em anotação de caderno, em prancheta, de forma eletrônica, tem gente que domina muito bem as planilhas do Excel. Depois que a gente tem esse dado puro numa planilha ou num gráfico, a gente precisa de fazer a interpretação e a análise, ver se, às vezes, a coleta em diferentes amostras tem algo que é igual nelas, tem algo que é divergente. Eu tenho necessidade de fazer repetição ou não? Essa análise de dados é quando você conta tudo que você descobriu. E geralmente, nesse momento, na hora que você mostra os resultados, você expõe quais foram os limites que você encontrou, o que você vê de potencialidade, porque a gente nunca consegue esgotar um tema, a gente não tem capacidade de pesquisar um tema todo. Então, acaba que durante a análise dos nossos dados vão surgindo, aparecendo para a gente, possíveis trabalhos de serem desenvolvidos. Então, essa parte do trabalho que a gente não consegue completar, não consegue dar conta dela, a gente chega com possíveis trabalhos, é uma coisa legal de colocar lá no final do trabalho, na conclusão do TCC de vocês, no último parágrafo, sugiro para possíveis trabalhos, é que vocês colocam o que vocês acharam, tá? Então, na análise dos dados, os dados podem aparecer de diferentes formas, pode ser em formato de gráfico, de tabela, de quadro, de imagem, de foto, e é uma parte muito rica. É na hora que, se vocês forem fazer pesquisa de laboratório, não sei como é que vai ser essa pandemia TCC, vão tirando foto da realização do experimento de vocês, porque é muito legal na hora que vocês colocam no TCC esse desenvolvimento de fotografia de vocês no laboratório. É um momento muito rico e mostra o desenvolvimento do trabalho de vocês. Por fim, depois que vocês chegaram nesse momento de conseguir fazer isso tudo, ou durante o processo de fazer isso tudo, vem a redação do trabalho. A redação do TCC é feita em escrita científica, deve ser uma linguagem objetiva, igual a redação, tem que ter coesão e coerência, gramática deve estar ok, seguir as normas da ABNT, não sei se vocês já ouviram falar em ABNT, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é um nome que vai atormentar vocês para o resto da vida, mas que ao longo da disciplina eu vou explicar para vocês, até o final vocês estão tirando a ABNT de letra, vocês vão achar fácil, realizar as citações de forma correta, cuidado, olha o trabalho de outra pessoa, cita, dá o crédito aos outros. Eu sou muito chata com o TCC, eu vou passar o TCC de vocês no antiplágio. Se eu achar uma quantidade muito grande de plágio, sem citação, o trabalho vai voltar, o orientador de vocês vai ser comunicado. Então, tenham muito, muito, muito cuidado. Cita de onde vocês estão tirando da forma correta, nós vamos discutir isso mais para frente na disciplina. E cuidado para não plagiar, tá? A gente sempre tem que referenciar os materiais que a gente usa para escrever o trabalho lá no final, que são as referências bibliográficas, e no manual de TCC, que foi o que a gente viu na primeira aula, tem lá direitinho qual é o tamanho da fonte, o espaçamento, já tem até um modelo lá no final do TCC, como é que é a capa e tudo mais. Então, gente, fiquem tranquilos que vai dar certo, tá? Vocês têm, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender? Ficou confuso? Todo mundo junto, gente? Nossa, não tô nem conseguindo identificar quem tá com dúvida. Então, vocês viram hoje que todas as etapas que um TCC tem.
Então, ao longo da disciplina, a gente vai fazendo essas etapas passo a passo, de forma que, quando chegar no final, o TCC vai estar pronto, sem vocês, ao menos, perceberem que fizeram isso tudo que tem que ser feito. Então, não entrem em desespero. Nessa semana, eu estou propondo para vocês que vocês organizem um cronograma do TCC. Quando vocês forem lá, é um cronograma por grupo, tá? Quando vocês forem lá no manual do TCC do IF, tem um exemplo de cronograma. Nesse cronograma tem todas as etapas. Como a gente não sabe quando que o calendário volta, termina, eu gostaria que vocês colocassem que a defesa de vocês vai ser em julho do ano que vem. Considerassem hipoteticamente, vagamente, que vocês têm que organizar um cronograma para o TCC que vai terminar em julho do ano que vem, julho de 2021. Então, até julho de 2021, vocês têm que encaixar a coleta de dados, a pesquisa, a revisão de literatura, a escrita do TCC, a defesa do TCC, tá? Vejam lá no manual de TCC, tem um modelo certinho do cronograma. Aí, na hora de enviar no Moodle, uma pessoa só do grupo faz o envio do arquivo, que eu corrijo e lanço as notas, tá? Vocês podem também acessar o acadêmico, que toda semana eu estou atualizando a entrega das atividades que vocês estão fazendo na semana, já estou lançando as notas e as frequências também. Tá tudo lançadinho, tudo em dia no acadêmico, para vocês irem acompanhando. Alguém tem alguma pergunta, gente? O termo de aceite de orientador e grupo é para enviar por onde? Quem que é seu orientador, Rian? Eu não sei quem Bruno. tá dizendo. Grande Bruno. Ele está orientando quem? Você? Eu e o José Henrique só. Ah, vocês estavam sem nome aqui. Era para você ter postado no fórum, que eu já mandava o termo para o seu orientador. Todo mundo que postou no fórum, eu já mandei os termos para os orientadores já assinaram e já tá tudo ok, já até lancei a nota da entrega do termo. O de vocês estavam perdidos, a gente não estava sabendo com quem que vocês estavam fazendo TCC. Então, agora está resolvido, vocês estão com o Bruno. Beleza, eu vou mandar o termo pro Bruno hoje, ele assina e eu atualizo lá, tá? Beleza, obrigado. Mais alguém, gente? Não? Então, Juliana, você me espera, depois eu tenho que conversar com você sobre o seu grupo de TCC. Eu tenho notícia para te dar e não te dei. Eu acho que é isso então, gente. Fiquem bem, qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Eu vou colocar a aula gravada lá no Moodle e vou conferir as atividades. Eu aguardo o cronograma da pesquisa de vocês, tá? Até semana que vem, então. Boa semana.